Foi então, galera, começando o primeiro histórico Joga Muito podcast, diretamente aqui dos estúdios Globo. Nem tanto, né, Vandeco? É uma honra hoje, nosso início, nosso primeiro programa, nosso primeiro podcast, né? Trazendo duas figuras carimbadas aí do esporte regional, né? Nosso convidado da noite, Vandeco, jogador histórico do nosso Alve Azul, do Lajadense. Muita história para contar, né, Vandeco? E como participante, não menos importante, um parceiro nosso também, um cara de experiência até internacional aí, em cima do futebol também, né? Emerson Fernandes. Boa noite aos dois. E agradeço muito aí a oportunidade de estar junto com vocês essa noite aqui no Joga Muito. Vandeco, te passo a palavra. Boa noite, Andinho. Boa noite, Emerson. Boa noite, pessoal da mesa. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Para mim é uma honra estar aqui, né? Junto de amigos, nesse bate-papo, que eu já acompanhei os outros programas que vocês fizeram, que é um papo muito gostoso, um encontro muito gostoso, né? De amigos, em primeiro lugar. E estou aqui, à disposição, para bater esse papo legal com vocês. Legal. Emerson, da mesma forma, né? Boa noite, Candinho, Vandeco, nossos amigos aqui dos bastidores. Boa noite ao pessoal também que vai prestigiar o programa. E parabéns, Candinho, pela iniciativa e pelo lindo cenário aí, que acho que vai ser muito importante, né, para aqueles que gostam de futebol, trazer amigos, contar histórias, falar um pouco de vivências, né, de todo mundo. Isso é importante, a gente estar sempre em contato com pessoas que gostam do futebol. Com certeza, esse é o nosso intuito, né? Até de antemão também agradecer a galera do backstage aí, né? Jackson Costa, né? Nosso amigo Bruno, os melhores da região aí, né? Estão no nosso time. E a gente está iniciando, então, a ideia já era do ano passado, né? Iniciamos aí de uma forma, agora seguimos de forma independente. E vamos trazer a galera, o pessoal que fez história, né? O Vandeco fez muita história no futebol aí, do estado, digamos assim. E a galera da região toda aí, de vários esportes, né? A nossa ideia é trazer e abrir espaço para o pessoal ter como falar do seu esporte e contar suas histórias, né? E nesse intuito, Vandeco, fala para nós aí como começou aí essa história bonita que tu tem no futebol aí, né? De um grande jogador aí que até hoje tem essa vivência aqui no Lajeado. Como é que começou lá o pontapé inicial? Para começar, eu quero te dar os parabéns também, né, pela essa iniciativa e de trazer todos os esportistas, né, porque isso é maravilhoso quando tu vê que não é só o futebol, né. Lajeado e região é muito rica em vários esportes, né, e temos representantes aqui no Brasil todo, no mundo todo, de várias modalidades, e isso é muito importante a gente ressaltar isso. E é maravilhoso quando surge alguém como você, como o Júnior, para fazer um programa desse aqui, para engrandecer, né, cada vez mais o esporte num geral, né, não só da região, mas de todo o estado, Brasil. E tenho certeza que o Joga Muito podcast vai chegar até fora do país, você pode ter certeza disso aí, né, pelo trabalho que vocês têm feito, um trabalho sério, um trabalho idôneo, e pela moral que vocês têm, né, porque vocês... A moral de que vocês têm, de que o pessoal vem aqui, porque, em primeiro lugar, vocês são amigos, né? Isso é amizade, isso né? é o mais importante. Isso né? é o mais importante, que é o que faz o esporte, né? São grandes amizades. Bom, Candinho, Emerson, e a todos que estão vendo, eu me chamo... O meu nome nem eu, às vezes, me lembro, né? Porque meu nome, além dele ser feio, ele é diferente. É Vandoir Bastos Pina, Eu né? sabia, eu sei teu nome. Mas se tu perguntar por Vandoir, cara, quase ninguém vai dizer quem é. Mas se tu perguntar por Vandeco, não todo mundo, mas muitas pessoas conhecem. Mas eu agradeço o Vandeco de hoje pelo Lajadense, cara. E hoje a cidade de Lajeado, que me acolheu há 30 anos atrás, e passou muito rápido isso, né? 30 anos atrás me acolheu aqui, o Clube do Esportivo Lajadense me acolheu aqui, seu Hélio, Lauri. E eu só tenho a agradecer, porque a oportunidade que eles me deram, através do seu Machado, que foi um pai para mim, né? Hoje não está mais entre nós, mas que foi um pai para mim, que foi um treinador que treinou muito aqui, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também. Ele foi o cara que me trouxe. Eu jogava no Amador, em Dom Pedrito, e simplesmente ele já tinha me convidado outras vezes, quando eu era mais novo,
Mas, na realidade, vou ser bem sincero, nunca me passou pela cabeça que eu ia jogar profissional alguma vez. Tá brincando? Eu era um peladeiro, jogava lá em Dom Pedrito, amador. E foi numa final que ele viu eu jogar e pela última vez ele me convidou, porque ele já tinha me convidado quando eu tinha 16, 17 anos. Ele já foi treinador no São Borja, Bagé, Guarani, e eu nunca tive interesse, cara. Eu nunca passei por uma escolinha, eu nunca joguei num júnior, não teve juvenil, base. eu não tive base nenhuma. Direto cara. profissional. E eu vim para fazer teste, cara. E eu vim, vou ser bem sincero assim, eu acho que foi o último suspiro. E a última oportunidade também, porque eu vim com 21 anos, isso nem existe mais, né? Hoje em dia... 21 anos ele me disse, cara, vamos lá fazer teste. Vim eu e o Dinho, que era da minha cidade, um menino que jogava demais também. Mas o Dinho já estava certo no júnior, porque ele tinha 17 para 18 anos, né? Uhum. E eu, como tinha 21, eu só podia fazer teste. Aí ele, não, vamos lá, cara, vamos fazer um teste. E eu vou ser bem sincero, cara. Foi uma coisa de Deus mesmo, porque até o último minuto eu relutei. E eu vim porque o Dinho foi na minha casa e disse, cara, eu também vou perder essa oportunidade se tu não for. Vem na parceria. E eu vim na parceria, cara. Vim na parceria e vou ser bem sincero, sem muita expectativa, né? E não conhecia nada sobre futebol profissional, não tinha base nenhuma. Simplesmente era um cara que jogava amador lá em Dom Pedrito e tomava todas no final de semana. E era isso, essa era a minha vida. Eu trabalhava, jogava umas peladas. E aí, quando cheguei aqui, eu conheci uma cidade diferente, né? Uma realidade diferente de tudo que eu tinha vivido até os meus 21 anos, né? Conheci o novo Pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes que... Lá, Dom Pedrito é fronteira com o Uruguai, sim, né? sim. É só cara grosso, que anda de bombacha, que anda de bota. É outra realidade. É outra realidade. É uma cidade que eu amo demais, mas existe muita pobreza, não existe trabalho, né, cara? Sim, então, é difícil. O pessoal, todo mundo sai de lá para fazer a sua vida. E eu até pensava, eu iria sair, em algum momento eu iria sair, mas vou ter dizer que eu iria para trabalhar em algum lugar. Não era o futebol Não era o futebol. Mesmo eu sendo de uma família de jogador, sabe? Meu pai foi jogador, eu tinha um outro irmão meu mais velho que era o craque da família, que já tinha jogado em Bagé, no Guarani, mas por falta de oportunidades voltou a trabalhar e foi embora para Caxias. E esse seria o meu destino. E aí quis Deus lá que o seu Machado me chamasse, insistiu, e eu vi por Lajadense. Isso foi em 89? Não, foi final de 90. Final de 90. Final de 90. Em setembro de 90 eu vim para cá. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui, nós nos colocaram no hotel da antiga Dona Laura. Sim. Ali no centro. E o primeiro dia, eles só disseram para nós, ó, sai da porta, pega a esquerda e vai embora, vai sair lá no estádio. Né? Era assim. E aí, nós, tinha dormido e coisa e tal. Quando saímos da porta, nós pegamos a direita, eu e o Dinho. Ai. Quando nós vimos, nós estávamos lá na Praça do Chafariz, querendo achar o Lajadense. Que bárbaro, tu vê que história, hein? E aí fomos perguntados, tu tá totalmente errado, agora tu volta a tudo e nós a pé. Viemos até o antigo Florestal, chegamos ali. E aí ali começou uma trajetória de treinos, de perseverança. Eu sempre tive muita saúde, né? Não tinha habilidade nenhuma, mas tinha muita saúde. E ali começou uns testes, eu tinha 15 dias de teste para fazer. E aí, mas diz que o futebol, só a qualidade ou a persistência, ela precisa de um pouco de sorte também, né? E nessa ocasião eu tive tudo. Porque quando eu cheguei aqui em Lajeado, final de 90, eles estavam preparando o time para o Gauchão, para a Copa Abílio dos Reis, para a Copa Alceu Colares, que era de 91, para o primeiro semestre da Copinha. E nisso tinha muitos jogadores que eram craques, né, cara? Tinha Eliseu, tinha Alceu, tinha Edson Gomes, tinha Caio, que tinha vindo da Bahia. Cara, assim, ó, caras que eu nunca imaginava que ia estar. Recente tinha saído Jajá daqui, que eu só tinha ouvido falar, né? Miller estava se recuperando, eu ouvia falar desse cara demais. Aí, esses caras não tinham renovado seu contrato. E começou os treinos, e físico, e coletivos. E eu tive Natalino, Santa Rosa, esses caras nenhum. Tinham vindo do Inter, estavam no Lajadense, e nenhum tinha renovado seu contrato. Eu lembro. E eu me lembro naquela época, quem não renovava seu contrato treinava no time de baixo. E a minha sorte, porque eu ia treinar no time de baixo e esses craques estavam tudo no time de baixo, cara.
E eu tive sorte, cara. Tive sorte porque foi 15 dias treinando com esses caras, todos os dias conversando com eles, que eu conheci uma outra realidade do futebol. Eu fui conhecer o que realmente era o profissional. Eu fui ver que realmente eu era um peladeiro, que eu corri em tudo que era lugar, taticamente. Eu não entendia nada, nem sabia o que era isso. Falava em tática, falava em esquema de jogo, para mim, esse era um bicho de 7 cabeças. Imagina. E aí começou a trajetória do Vandeco, cara. Mas foi maravilhoso, assim, as oportunidades que eu recebi aqui de Lajeado, da cidade que me acolheu, o povo de Lajeado, a direção do Lajadense na época. Eu me lembro que quando chegou nesses 15 dias, e eu vou ser bem sincero, quando eu vi aqueles caras ali treinando do meu lado, que eram caras que eu via pela televisão, ou via pelo rádio, ou melhor, né? E eles me disseram que eu tinha condições, nem eu acreditava, mas aí eu comecei a acreditar. Eles, cara, tu nunca passou por uma escolinha, porque aí eu tive que contar minha história, tu nunca passou por uma escolinha, tu nunca jogou num júnior, tu nunca teve uma base, e tu tá aqui no Lajadense agora, como pode, né? O potencial sempre existiu, né? Talvez nem tu soubesse disso, né, Vandeco? Cara, mas nem eu sabia que tinha esse potencial, né? E aí quando ele começou a aflorar, sair pra fora, nos treinos, eles começaram a botar dentro de mim. O Seu Machado foi um pai pra mim. Eu nunca tinha lido um livro, pra te ter uma noção. E o Seu Machado conhecia a realidade. Cara, não é demérito nenhum, mas eu gosto de contar na minha história porque eu sou filho de pai e mãe alcoólatra. Então eu não tinha uma base familiar. Com 7 anos, eu tomei o meu primeiro porre de cachaça pura. Não sabia disso, Vandeco. Então eu não tinha um histórico familiar legal, que eu podia chegar aqui e dizer assim, não, esse guri aí tem... Não, cara, eu cheguei aqui com problema. Sim, sim. Eu tinha um alcoolismo dentro de mim. Então, e o Seu Machado sabia disso, e ele me pegou como filho. Não, cara, assim, ó, Que tu história. quer ter a mesma história dos teus pais? Não, vamos lá. Ele me pegou no colo, me abraçou, e eu nunca tinha lido um livro, cara. Esse cara começou a me dar livro, eu me lembro como se fosse hoje. Livros do Padre Lauro Trevisan, que era de autoajuda. Cara, nesse ano de 91, eu li 10 livros. Eu nunca tinha lido uma página, uma linha na minha vida. Que história. Mas eu quis mudar a minha história. Com certeza. Como era. E aí eu comecei a me dedicar, e ele me chamava muita atenção. Eu me lembro, não sei se algum de vocês acompanhou o treino de 91, mas ele era tão paciencioso que ele gostava de trabalhar com meninos, né? Sim, sim. Então o treino era às 13h30, às 2h os mais jovens tinham que estar ali. E ele pegava no meu pé. Eu fazia alguma coisa errada e ele me cobrava. Me cobrava realmente como um pai, cara. E esse ano aí, né? Esse ano foi histórico pro Lajadense, né? Essa geração tua ali marcou, né? Marcou. Mas eu só quero fazer um adendo antes, Vandeco. Até referente hoje aos componentes da mesa, né? Me passou. Hoje está o Emerson conosco aí, né? O Emerson Fernandes. Quem vai fazer parte também aqui, que vai tocar junto o podcast, é o irmão do Emerson, que eu estou citando agora, meu amigão, o Júnior Fernandes, tá? Hoje não está aqui por problemas de trabalho, né? Por divergência de horário, mas vai fazer parte, vai estar junto conosco aí, né? Júnior, um abração aí, tamo junto sempre, né? E tá aí o Mano, fazendo parte hoje, né? Representando a família, né, Emerson? Emerson, também te passa a palavra, se quiser colocar alguma situação, não sei se tu lembra de alguma coisa dessa época que o Vandeco tá falando aí. Bom, na verdade eu fazia parte do Júnior do Lajadense em 91. Claro, sempre fui limitado. Eu me lembro de um episódio do Gilberto Machado, que eu tive de férias, porque eu sempre trabalhei, desde os 15, e eu trabalhava na FOR, antigo Vian, e durante a noite eu treinava 2 dias por semana lá no Florestal, no Lajadense. Certo. Mas claro, na época, né... Eu sempre digo, né? Tem muitos das antigas que dizem, pô, no meu tempo eu jogava, Eu digo, não, eu sempre fui meia boca. E muitas vezes eu ia. Eu lembro que o falecido Jaime Nol, né? Ele tinha chapeação, eu trabalhava na Forest. Vamos lá, Mineirinho, vou te levar lá para jogar nos juniores, sabe? Então eu ia sempre, porque eu era filho do mineiro, né? E eu estava sempre junto. Então, em 91 eu fiz parte. Né? Eu lembro de um episódio que eu não ia treinar, porque às vezes, né, por causa do trabalho, eu estudava 2 dias. E teve um jogo o Grêmio ia jogar contra o Lajadense. E a preliminar ia ser os que sobravam do profissional, que era o Gaspar, o Dinho, tinha o Gilmar, o cabeludo. Gilmar Soledade. O Adri, o Cote. Lembro essa turma toda. E eu digo, eu vou lá, né, nos juniores, daqui a pouco, pô, velho, lotado o Florestal, né? A preliminar. E eu cheguei no Elton, no vestiário, ele disse, que é esse aqui? Não veio treinar, quer jogar? E eu digo, caramba, tá, paciência, foi embora.
eu tô passando no vestiário do profissional e o Machado me chamou. E aí, Mineirinho, então vai? Não, o Elton disse que eu não vou jogar, não teria semana. Então vem cá que tu vai ser meu lateral direito. Pô, mas aí jogando, estádio lotado, né? Preliminar, rapaz. E é o que o Vandeco falou, o Gilberto Machado, né? Sempre dava oportunidade. Legal, né? legal. Gostava dos guri, tanto é que o Lajadense, né? Depois que teve agora nos últimos anos aí, né? Que ganhou, mas o time de 91, com o Gelson, com o Evo, né? Era então a melhor. Eu, na época, eu posso falar pessoalmente, que eu conheço a turma toda também. Na época eu estava na escolinha do Lajadense, uma geração um pouco mais nova que vocês, né? E eu acompanhei esses caras. Pô, esse cara aqui tá louco. Vandeco, Everton Giovanello. O Gelson fazia gol, a bola dava nele, entrava e era gol do Gelson, Aquele time foi fantástico, né? Aquele time de 91 lá. E então, a base era daqui. Pra mim tá muito fresco na minha memória. Eu também jogava nas preliminares lá. Era uma infância de sonhos, né? Tu via esses caras e depois veio tudo amigo, né? Era fantástico aquela geração deles lá. E eu acho que é um time histórico, né, Vandeco? Um time que ficou na história do Lajadense, né? Aquele time 91. Cara, o legal daquele time, daquela geração, que ele não foi só um time, cara. Ele se tornou uma família. Até hoje, né? Eu vou ser bem sincero contigo, assim, ó, que eu rodei um pouco depois, né, clubes pequenos e tudo, mas eu não vi uma formação que nem aquela de 91. Tenho acompanhado o Lajadense, assim, mas vou ser bem sincero, sabe por quê? Que não, porque se nós ia para um baile, nós ia todo mundo junto. Se nós ia para uma despedida de solteiro, nós ia todo mundo junto. Nós tinha um casamento do colega, todo mundo ia junto. Então ali a gente, mas por que ver que o Emerson falou ali atrás, o seu Machado dava oportunidades e aquele é no time da casa, cara. Tu vê que eu vim lá de Dom Pedrito, mas comecei aqui com uma oportunidade com o seu Machado e eu, cara, eu me considero lajadense, vou ser bem sincero contigo. Assim, com certeza. Hoje eu sou mais lajadense do que pedritense, porque eu... Tu viveu mais aqui? Eu vivi 21 anos lá, mas já estou há 30 aqui em Lajeado. E a minha vivência aqui foi muito intensa. Eu constituí família e criei filhos. E o que eu quero dizer daquela família, ela se tornou uma família e não um time, sabe por quê? Porque quando fizeram 30 anos, quando fez agora 30 anos daquele time, que nós chegamos em quarto lugar. 2021, então. 2021. Passaram-se a copinha, nós fomos para o gauchão e aquela base permaneceu. O seu Machado trouxe o quê? Uma espinha dorsal, que era um zagueiro, um volante, o goleiro, e o restante era a gurizada. Gurizada que ele deu oportunidades, aqueles que treinavam mais cedo, aqueles que ele pegava no pé. É verdade. Então ele deu oportunidades. E aí, quando nós fizemos essa campanha, cara, eu me lembro, vocês devem se lembrar também, tu era bem novinho, mas quando nós nos classificamos contra o Novo Hamburgo lá entre os 8, que o Lajadense até então nunca tinha chegado, né? Quando nós classificamos, que eu fiz o gol, que empatamos 1-1, para mim aquilo era demais. Nós chegamos no trevo de Estrela, tinha carreata nos esperando. Isso tudo, cara. Chegamos no antigo Laçador, descemos ali, viemos a pé até o estádio. Eu sempre digo o seguinte, aquele time de 91, quando estava entrosado ali, a dupla vinha aqui e não levava, velho. Era complicado jogar aqui. Tu lembra disso? Sim. Jogos com a dupla Grenal aqui. Era um time que era respeitado também na época, né? Começou a pegar um corpo, tanto que teve vários jogadores saíram depois, sim, né? O Everton e Gelson foi direto para o Internacional. Leco foi pro Inter o Leco também foi para o Inter. Sim. Exatamente. Quer ver, ó, ver como marca goleiro, Celso. Lateral direito era o professor Nico, certo? Exatamente. Aí na zaga tinha o André e o Luiz Fernando. Lateral esquerdo, Eliseu ou... Paulão, Evandro. O Evandro, Paulão e Eliseu, né? 3 excelentes laterais, né? Aí jogava no meio ali o Enio, o Vandeco. Ivan, esse cara também, pra mim, eu vi ele jogava o fino da bola, né? Joga até hoje. Canhoto, habilidoso, Ivanzinho. Aí jogava o Everton, né? O Everton que depois mudou totalmente o estilo de jogo dele, que ele foi pra Europa e virou um segundo volante. Exatamente. Ele teve num podcast que a gente fez também no passado, né? Olhei. E aí ele teve que se reinventar, né? Contou uma história muito bacana também. Na frente, Gelson e Leco. Esse era o time, né?
Aquele time ali, rapaz, era bonito de ver jogar, porque funcionava, né? Pegou um corpo assim, muito bacana mesmo. E aí, dando sequência, depois daquela bela campanha, Vandeco, que foi feita, se não me engano, ficou em terceiro lugar, né? Quarto lugar. Quarto lugar. Depois disso, tu ficou mais um ano ainda no Lajadense ou tu saiu também? Não, cara, eu joguei no Lajadense 4 anos seguidos. Eu joguei em 91, 92, 93 e 94. 94, não sei se vocês estão lembrados, que foi o campeonato mais longo do Gauchão, que teve 44 partidas. E eu joguei 43 dessas 44. Nossa Senhora. Eu não me atinha sobre essas... Tu jogava. Mas eu só queria jogar, mas segundo aí conta, eu tenho mais de 250 jogos pelo Lajadense, então... História, velho. E aí saiu no livro do Lajadense. E aí depois eu fui pro Caxias, né? Eu lembro também, a gente acabava acompanhando, tu teve uma passagem também no Brasil de Pelotas, né? Essa copinha que tem aí, eu sou tricampeão. Eu fui campeão primeiro no Brasil de Pelotas, em 95, 97, quando o Mano Menezes bateu na minha porta, eu morava atrás do shopping aqui, ele bateu na minha porta para fazer o time do Guarani de Venâncio, em 97, nós subimos o Guarani, e aí eu fui bicampeão dessa copinha. E a terceira foi em 98 com o Lajadense aqui na Copa Bíblia dos Reis. Baita história, velho. Aproveitando aqui, ó, muita gente comentando aqui, até surpreso pelo tamanho da audiência, Vandeco, vou ter que trazer mais vezes aqui, ó. O cara é requisitado. É que o programa é muito bom. O Emerson também tá com bastante Todos gente aqui. Que estão aqui tem Mas moral. assim, ó, eu vou te falar aqui alguns recados aqui, ó. Luiz Mário Garcia, boa noite, estamos assistindo vocês em Dom Pedrito. Meu amigão. Olha aí, conhece? Melhor churrasqueiro de Dom Pedrito. Olha aí, rapaz, no meu amigo o Deco Zerves tá me mandando um abraço pra gente, pro Emerson aqui, né? Jorginho Quadros, conhece o Jorginho Quadros? Mandando uma boa noite, amigo Vandeco. Dom Pedrito. Aqui também, vamos pegar mais alguns rapidinho aqui, ó. Eleomar Gonçalves, grande Vandeco, pessoa fantástica, vem de uma família exemplar. E aqui um cara que jogava pouco, ele não lembra de mim, mas eu fui campeão com esse cara aqui no 7, futebol de salão. Tu vai saber quem é. Tocava neles, ó, toca em mim que eu resolvo. Na frente lá, ó, virava, era caixa. Jogou 9 do Lajadense também. Jorge Benjamin Duarte. Esse aí é meu goleador, meu capitão. Esse aí metia pouco gol, né? Foi meu Jorgão. Eu tive o prazer de jogar com ele campeão. um campeonato no 7 lá e era fácil. Ficamos campeão, futebol de salão lá, e era fácil jogar com ele, né? Jogar com ele sempre tá foi louco. fácil. Mas muita gente aqui assistindo, fico feliz pela audiência, né? E muito assunto aqui mesmo, né, para tocar. Emerson, alguma colocação sobre o que a gente vem dizendo aí? Cara, acho que o Vandeco falou tudo, né? E tu complementou dessa fase do Lajadense, que depois que o Lajadense ficou muito conhecido no estado. Tanto é que anos depois eu fui trabalhar num verão em Capão Novo e eu dizia que eu era de Lajado e o pessoal falava. Com orgulho, né? Lajadense, bom, Gelson. Cara, o Gelson foi o goleador naquele ano e ficou, cara. Tanto é que depois foi jogar em vários clubes, né? E dizia, o Gelson não sabia fazer balãozinho, mas ele metia gol, velho. E hoje em dia, sempre foi futebol, fazia o que precisava, né? É verdade. E teve alguns jogos muito emblemáticos, né? Aquele jogo, tu tava naquele jogo, Vandé? Com certeza tava. Aquele jogo histórico contra o Grêmio, que deu aquela função, toda aquela briga que foi uma batalha campal, né? Entre torcida. Até não teve nada a ver com os jogadores, né? Foi torcida, né? Sim. Invasão de campo. Eu era pequeno, eu era um guri, tinha 13 anos, 14 anos. Eu joguei na preliminar daquele jogo, marcou para mim também. E o pessoal quebrou tudo na volta do estádio ali, né? Foi uma coisa assim que foi impressionante. E eu tava, Cantinho, porque eu ia nos jogos e muitos anos. Porque eu tava com o Lajadense, eu com 14 anos, na época acho que já era o seu Hélio, eu entregava carnê. Porque o Lajadense construiu as piscinas e eu entregava, eu e o Claudino, de bicicleta, entregava os carnês. Então eu estava muito no estádio do Lajadense. Né? O Júnior foi mascote na época do Vandeco. Então a gente vivia muito o Lajadense, né? Assistindo jogos. E eu estava nesse jogo. E eu lembro que na época a torcida do Grêmio veio compensou, esses caras do Lajado, e eles erraram o pulo. Erraram feio. Porque eu lembro que eu estava ali, era Cabrita, não sei quem estava, desse lado começaram a quebrar galho e foram para cima dos caras do Grêmio. E eles aí sentiram, né? Porque eles achavam que eles começaram a quebrar a copa do outro lado, quebrar os banheiros, e já que quebraram as copas,
Porque na época, os caras que estavam vendendo refrigerante lá acabaram saindo. E eles vieram, eu sei que eles comentavam que eles iam vir, agora vão para a Copa do outro lado. Porque lá os caras correram, não tinha mais ninguém vendendo nada. Né? E foi aí que deu toda a confusão. Que, cara, que lá foi feio, espalhou né? para fora. Os caras lá, o pessoal de Lajeado esperaram no trevo. Foi. Lembro que na hidráulica, que atravessa aquela pinguela, como é que é a passarela? Tava esperando ali em cima. Tava esperando os homens do Grêmio. Foi lamentável. Foi uma coisa que para mim marcou muito. Teve muita violência mesmo, né? Eu lembro que teve jogadores lajadenses que ajudaram a defender pessoas que estavam o Paulão, né? Paulão salvou um cara. É verdade. O cara ia tomar uma tijolada, né? E lembro também que isso aí iniciou. O Lajadense venceu. O Renato não jogava naquele time? O Renato jogou, Renato, né? Assis. Era um timaço, Renato Gaúcho. E aí o que aconteceu? O Lajadense venceu o jogo. E eu lembro que deu um torcedor do Lajadense foi no meio campo com a bandeira. Aí 2 torcedores, aqueles marombados, pularam a cerca e tiraram a bandeira do Lajadense do cara e jogaram no chão. O cara do Grêmio, né? O cara do Grêmio veio na frente da torcida do Lajadense. Isso aí. E ali começou o tumulto, né? E foi uma coisa muito feia na época, né? Que para mim marcou bastante, lógico, negativamente, né? A gente não apoia isso. E agora, isso. uma das coisas que eu digo que a comunidade lajadense apoiava muito, porque era muita gente daqui. Com certeza. Né? Que é uma das coisas que eu sempre falo E, cara, os caras contrato, e às vezes quando me pede para falar da Espanha, aí o pessoal fala, pô, lá é Real Madrid, Barcelona. Não, são os exponenciais, né? Os times que se destacam. Mas o clube que eu mais admiro na Espanha é o Atlético de Bilbao. É só de lá. Eu falei esse dia quando nós conversando, né, Candinho? Que ele só joga jogador com vínculo basco. E junto com o Barça e o Madrid, são os 3 clubes que nunca jogaram segunda divisão. Como pode? E aí às vezes eu falo, né, de futebol, como pode um clube que não contrata ninguém de fora, só com vínculo com a região, é um estado basco, consegue se manter uma história, né, durante a história na primeira divisão espanhola, sempre ali na linha, né? Nunca vai chegar a ser campeão, mas sempre está entre o 3º e o 10º posto. É algo a ser mas observado. Né? É o que eu falo muito em identidade, né? Eu acredito muito. Os estádios tá sempre lotado, porque eles fazem, todos os treinadores que vão lá, eles não botam o estilo dele. O treinador vem para trabalhar no estilo do Atlético Bilbao. É a identidade do clube, se adapta. Porque sabe que é um ciclo. A torcida vai para identificar e eles apoiam o tempo todo, sabe? Que eles jogam pela torcida, eles jogam pelo País Basco, sabe? É uma coisa de identidade que é muito forte e eu admiro muito isso aí no futebol. Com certeza. E é uma coisa de se observar, né? Em virtude disso, né? Possivelmente em virtude disso que aconteça essa união, né? Que o povo mesmo observa isso, né? Daqui a pouco é uma... E é o que acontecia na época do Lajadense. Com certeza. Eu acho que é algo que deve ser resgatado aqui. O dia que se apostar, agora eu escuto, né, que estão apostando, né, no Serginho se mantendo como treinador, trazendo guris que já são aqui da volta. Tu vai atraindo, o pessoal vai vindo mais, vai apoiando mais. E eu noto também que a nossa região aqui, o Vandeco também foi multicampeão aqui no futebol amador, né, Vandeco? Tem muito potencial, né? Tem muito jogador bom de bola aqui na nossa região, mas dificilmente tu vê um cara daqui, é muito difícil, cara. Tu vê um cara daqui de Lajeado, cita 1 ou 2 aí, tô pensando rápido agora aqui, que estouraram e foram embora, se deu bem, se destacou muito, né? São poucos, se tu for ver da região aí, né? Não tem muitos assim que, não sei, alguma coisa talvez que aconteça também do pessoal não valorizar tanto, né, a prata da casa aqui. Vejo dessa forma. Na minha opinião, não é falta de qualidade, porque sempre teve. Porque, por exemplo, os que se destacaram agora, tem muitos agora garotos novos que aparecem aí, mas eu não acompanho. Mas eu sei do Eli, né, que joga hoje na Espanha, do Frederico, né, que o Fred jogou Libertadores. Né? Tem um guri, hoje bem atual, tem um guri de Santa Clara aí, né? O Zinho, né? Tem uns meninos novos aparecendo. Tá despontando. Saiu o Moisés também, né? Que de Santa Clara. Né? Moisés. Hoje ainda está na ativa. Mas um pouco disso aí é que os clubes levam eles muitos novos para lá. Às vezes tu nem conhece. Eu lembro do Rui Barbosa. Eu estava falando esse dia com o Nestor em 2003, né? O Nestor me convidou para treinar a categoria 90. Na época jogava o Dudu, que era filho do Carlinhos, ele da Coab. Lembro. O Dudu era um fenômeno.
Foi pro Grêmio com depois. 7 anos. né? Com 12 anos ele já morava no Olímpico. É. E depois, a 90 caiu fora, que eu treinava, e o Valdir e o Nestor pediram, Emerson, dá uma mão pro Neri com a 92, e a categoria 92 foi campeã em cima do Inter. Depois toda aquela base foi toda pro, não sei se eram 8, eu falei com o Nestor me lembrando esses dias, claro, faz muito tempo, né? A gente não, eu tive só naquele momento, 8 dos guris do Rui Barbosa, que era o de Estrela, tinha de Venâncio, Arroio do Meio, foram pro Inter. E quantos guris que passaram eu lembro do Rui Barbosa porque eu falava muito com eles, né? Mas eu cito a Juventus, né? Sete mandava muito guri para Juventude, Inter e Grêmio. Claro, porque a gente não tem um potencial de base para manter esses guris aqui. Esse é o problema, né? Porque se tivesse uma base forte, que vão ser uns que vão exponenciais, que vão se destacar, vão ir, mas vai ter outros que vão ficar. E aí tu poderia construir uma base para um lajadense. Com certeza. Não é fácil. Não é fácil. Né? Mas... E até hoje em dia, para fazer o futebol profissional no interior do estado, né? O pessoal que ainda se puxa e tenta são abnegados, né? Porque não é tão simples assim, né? E muita gente critica, né? O exemplo, ano passado, o Lajadense chegou nas tampas, digamos assim, né? Aí perdeu aqui pro esportivo, né? Eu ouvi muita crítica, mas poucas pessoas que realmente vão lá para torcer, para sempre, né? Até em relação ao patrocínio também não é complicado, né? É bem complicado. A gente sabe que é difícil, né? Fazer futebol hoje está cada vez mais difícil. É que quando a gente fala do Lajadense, a gente já fala mais com amor do que com... Né? Mas é difícil hoje tu conseguir um patrocínio. Hoje está difícil fazer futebol, né? Mas como o Emerson falou ali, precisa. Não sei como, mas precisa resgatar. Nossa região é muito rica em jogadores, cara. Nossa região aqui, se a gente pegar de Encantado, Mussum para cá, vai até, não precisa ir até Venâncio, mas tem Estrela, Bom Retiro, tem aqui, cara, Santa Clara. Eu vou ser bem sincero, é riquíssima em jogadores para fazer uma base forte. Porque se não fizer uma base forte, eu sempre tiro a base a minha época de 91. Por quê? Porque a minha época de 91, o Gelson não tinha sido aproveitado, ele tinha sido subiu do profissional, tinha sido emprestado. O Gelson jogou até no Criciúmal, não sei aonde, longe. E aí foi pegando uma bagagem, trouxeram o Gelson de volta. Everton subindo, Enio subindo, Paulão subindo, Evandro subindo. Cara, o Luiz Fernando subindo. Uma base fantástica. E aí, quando trabalhou aí, jogou eu lá do meio do mato, me juntei a eles e aí aprendi um pouco. Deu tudo certo, né? Que deu certo. Mas assim, a gente queria aproveitar essa oportunidade, mas nos deram essa oportunidade. Essa é a diferença. É importante. Essa é a diferença. Dá uma oportunidade. Eu vou ser bem sincero. Eu sei que não é fácil, sei que a gente falar aqui é barbada. Fazer lá é muito complicado. É muito complicado quem está na linha de frente. Mas eu tô assim, vou ser bem sincero, o Lajadense, tô cansado de ver o Lajadense tá perdendo pro Amador uns 10 anos. Em relação à organização, tu quer dizer? Eu tô querendo dizer em termos de jogadores. Porque nós temos jogadores muito bons, cara, que estão arrebentando no Amador. São meninos. Hoje já vai passando o tempo. Mas meninos que há 5 anos estavam com 17 anos, estavam arrebentando e continuam arrebentando. Mas o Amador, hoje, nós estamos perdendo para o Amador. Nós estamos perdendo para o Amador em algumas situações. Né? Eu me lembro... Aí eu vou dar um exemplo muito claro. Quando eu cheguei aqui, quem jogava Amador e só jogava lá no Juvenil, no Júnior do Lajadense, Adri. Aí, vocês devem saber mais do que eu, mas o Adri jogava no Palmeirinhas, de Santo André. Sim. Sabe por que o Adri veio parar no profissional do Lajadense e morou comigo na concentração? Porque o Adri era muito esquentado, ele bateu num juiz e foi expulso. E naquele ano o Adri foi banido do futebol. Eu acho que nem bolita. 2 anos. Foi no jogo contra nós, aí, ó. Nacional de Forquetinha, que o pai treinava, eu estava junto. E o Adri... E aí o que aconteceu? Só restou o Lajadense. Mas aí o que aconteceu? O seu Hélio foi lá e tirou ele da vila. Tirou ele da convivência, tirou ele dos amigos, tirou ele de tudo. Agora tu quer ser profissional, tu vai ficar aqui. Ficou morando ali com quem morava ali, com quem vivia o clube, porque isso eu acho muito importante. Cara, o jogador, o júnior, o juvenil, o júnior, ele tem que estar ali vendo aqueles profissionais todos os dias, que é o sonho dele.
Se ele tá ali, ele tem um sonho, cara. O sonho dele é ser profissional, mas ele precisa estar enxergando aquele profissional que ele se espelha. Eu preciso ver, pô, ali, ó, aquele cara ali, eu quero estar ali. Eu quero estar ali junto com ele, daqui a 1 ano, 2 anos. E se ele não tiver essa convivência no clube, se ele não passar ali, vai tomar café, pô, passei pelo cara ali que eu vi ele pela televisão. Ele não vai ter essa identidade com o clube. Eu acho que precisa resgatar isso aí. Eu vou dizer para vocês assim, aqui, alguns anos atrás aí, eu fiz um curso de treinador e daí o Everton veio falar comigo e disse assim, Mandeco, o que tu acha? Vamos começar. Eu, pai, o meu sonho, Lajadense, eu quero, juvenil, júnior, fiz curso e aí estudando para isso, e aí, vamos, o que tu acha? Vamos pegar o juvenil? Vamos? Vai ter um peneirão. Ótimo, vamos lá. Onde é que vai ser o peneirão? Lá em Fontoura Xavier. Eu disse, mas por que Fontoura Xavier? Não, porque o nosso júnior juvenil é lá. Eu fui lá, só olhei o dia todo lá, mas eu vi que ali não tinha como, cara. Não tem como o juvenil do Lajadense e o júnior do Lajadense ser em Fontoura Xavier. Perde até a identidade. Não tem como. Aí na segunda-feira eu cheguei para eles, cara, se um dia vocês resolverem trazer para cá, eu tô aqui. Mas assim, ó, não tem como. Não tem como, não é eu me deslocar, mas é os meninos que não vão estar vivendo o Lajadense. Eles vão estar vivendo Fontoura Xavier. Com certeza. Vão estar vivendo lá, onde eles estão. Mas o Lajadense em si é aqui. Eles têm que estar olhando pro... Com certeza, com certeza. E assim foi, cara. Assim, ó, mas a nossa região é muito rica em jogador, cara. É uma lástima isso. Viu, Vandeck, tô falando isso aí. Quando eu voltei da Espanha, fiz um estágio lá com o Dorival Júnior no Inter, 2 meses e meio. Depois tive o convite do Santa Cruz, treinei o juvenil do Santa Cruz, ficamos entre os 4, né? Eliminamos o Caxias lá Eu lembro disso. em Caxias, aí fomos para a semifinal contra o Grêmio. Depois me convidaram para ser auxiliar do profissional, fiquei com o Ramires, depois com o Tonho Gil. E até inclusive quando nós perdemos pro Grêmio, jogava no Grêmio o Arthur, né? Depois foi pro Barcelona, falecido Biteco, volante, Yuri Mamute, perdemos 3-0, mas o time do Grêmio era uma máquina juvenil. Biteco falecido, tá? cara. Jogou do Grêmio, depois faleceu no acidente da Chapecoense. Verdade. Não, eu lembro do Biteco. Bom jogador. E uma coisa que o Vandeco falou, que eu acho que é muito importante, é o que fazem muito na Europa. Tanto é que eu fiquei... agora com a volta, o retorno do Nacional, eu fiquei 9 anos e depois que eu saí do Santa Cruz, eu já sabia muito, né, pelo fato de ter ficado no Lajadense, tive 4 anos no Lajadense, né, mas na época eu peguei o Lajadense na época, no final, né, cheguei até a treinar o Lajadense em 2004, tive numa época boa até quando eu comecei, que tinha uma parceria com o empresário, aquele que foi presidente do Inter. José Asmus. Inclusive tava o Jorjão, na época tinha lembro, Guguinha. lembro. Cara, vi uns caras jogar aqui o Lajadense. Tanto é que chegou na época o Lajadense era o time que mais estava mandando jogador para a Europa, porque ele fez uma ponte. Portugal, né? Eles ficavam aqui, Portugal. né? E Na época, iam para Portugal. Foi essa época o Meneghetti foi Portugal, né? Meneghete, Jorjão. Eu lembro do Guguinha. O Guguinha veio um jogo de caramba que jogava o Guguinha. Mas tu chegou, não estava naquela época, Vandeco? Acho que tu não estava, né? O Guguinho... Não sei se tu chegou a trabalhar junto, né? Não, é que foi um ano, eu joguei em 98, ou foi antes ou foi depois. Porque eu cheguei a pegar o Meneghetti e o Jorjão em 98, que nós fomos campeão. O Meneghetti já não estava mais. Se não me engano, foi em 96. Não, acho que não, foi... Eu tive em 2000. Isso foi 99 ou 2000, porque nós fomos campeão em 98. Tá certo. Eu tive em 2000, depois fui para a Espanha em 2001, daí voltei. Isso foi... Aí o pai faleceu, eu estava na Espanha. Daí, caramba, eu liguei pro Ruaro, né? Porque eu estava nos juniores, depois passei pro profissional porque ele me convidou, ficava junto com o Guidinho aprendendo. Aí no outro ano saiu o Marco Aurélio, ele disse, Emerson, não quer ficar junto para aprender e tal? E eu fiquei acho que em 2000, né, assumi, eu acho que depois que saiu o Marco Aurélio, não sei se foi pro Guarani na época. E em 2002 eu voltei, eu fiquei 2002, 2003, 2004 daí. De preparador. Mas daí a época era de segundona, depois eu sei que era o... Não era fácil, né? Não, eu tive com o Júlio, a gente mais ajudava do que... Porque eu estava na prefeitura, a gente nem recebia, eu digo, não, paga os guri. Eu já tinha meu salário na prefeitura, morava com a mãe e com o pai. Eu digo, deixa pros guri, era pouquinho também, mas um pouquinho meu já vai ajudar os outros que precisam mais do que eu, né?
O Emerson Fernandes tem muita história aí também, né? Meu Deus, muita experiência. Ele, Não, e tu sabe que para mim eu vou ser bem sincero, é um talento solto. Um talento desperdiçado. É verdade. Porque com a bagagem que tem, principalmente na Europa, era para estar fazendo diferença. Mas tu sabe que, Vandeco, daqui a pouco as coisas se encaixam de uma forma meio estranha. Sabe que o Nacional voltou aí com força total, Com né? certeza. O trabalho que o velho mineiro fazia aí tirou muito o guri do mau caminho, né? É fantástico a história da família do Emerson, do mineiro, né? E agora voltou, muito organizado, uma pessoa fantástica que é o Emerson, né? Eu acho que tá indo pro caminho que teria que ser mesmo, né? Com a escolinha do Nacional aí, com toda a força, né, Emerson? E complementando o que eu estava falando, que na Europa eles são muito de valorizar. Eu trabalhei no Atlético Cego, um clube que é filial do Barcelona, e isso eu aprendi lá. Claro que valores a gente nunca perde, né, Vandeco? Mas eu fui aprendendo quando eu trabalhei nesse clube, o clube que até hoje é filial do Barcelona, os jogadores que são revelados ali, eles só vão para outro clube se o Barcelona não quiser eles lá. E quando os pais viam, né, eu com meu castelhano lá arranhando, né, eu até dizia, né, pô, a gente trabalha assim, dessa maneira, nosso propósito, nosso cronograma, e a gente tem filial com o Barcelona, e os jogadores que se destacam, e os pais me diziam, eu nem quero que meu filho seja jogador, eu quero que ele esteja num lugar com limites, com regra, que pratique esporte, saúde. Então, uma das coisas que a gente, no Brasil, enquanto não mudar essa cultura, né, que a gente tem que trabalhar não só nesse mundo de ilusão, né, que hoje 2 jogadores que eu mais admiro, que se destacaram hoje, né, é o Adri, claro, o Everton Giovanella, outros que passaram, mas que atingiram e hoje não conseguiram dar uma sequência, é o André Semin e o Adri, né, por não ter uma base, daqui a pouco não ter uma estrutura ou um suporte, né. E uma das coisas que eu cito é esse fato de jogar, às vezes, muito novo os guri para clubes sem ter um suporte. Pô, o André Semin chegou a estar no Grêmio, chegou a jogar Brasileirão. Eu tenho a camisa do Semin lá, que ele deu pro pai. Saiu de um jogo lá, até hoje está guardado lá. Mineiro, o Semin, eu acho que aqui da região é o único jogador aqui que foi campeão da Copa do Brasil. Da região, ele foi campeão. Ele fez parte do grupo? Chegou a jogar, cara. O Semin era para ter sido... teve uma época que ele estava muito bem, ele foi comparado, era para ter sido o substituto do Emerson. O Emerson, capitão da seleção brasileira, né? Grande jogador esse Semin, né? Mas acontece muita coisa no meio do caminho, né? Que a gente não está aqui para também, né? Certeza. Mas é um grande potencial. Até hoje o Semin é um amigo nosso, né? Um cara que chegou muito... Às vezes ele comenta alguma coisa assim, Semin, tu tem que ser orgulhoso do que tu fez no futebol, cara. Tu passou pelo Grêmio, foi treinado pelo Ivariste Macedo, pegou aquela geração. Mas tá louco. O Adri, esse dia eu encontrei o Adri também, conversei. Eu vou trazer ele aqui, vou trazer no podcast. Sim. O Adri foi um fenômeno. Para mim, em relação a potencial, qualidade técnica aqui da região que eu vi jogar, para mim o Adri foi o cara que eu acho que teve mais qualidade técnica, assim. Os caras diziam, porra, lembro da transmissão da Gaúcho, o Adri jogou aqui contra o Grêmio, acho que foi. Aí o narrador, me lembro que estava comentando, esse moreninho, número 10, ele joga em qualquer time do Brasil hoje. O cara era fantástico, eu não vi né? outro igual. E muitos da Europa. Não vi. Eu digo. Não vi. E aí ele foi para a Alemanha lá, ó, eu lembro que daí passava alguns lances do campeonato alemão daí aparecia o craque da rodada da Silva. Porra, cara. Fantástico, né? Mas infelizmente aí entra essa questão que tu falou da falta de estrutura, né? Às vezes até a estrutura familiar, de ter alguém para dar um conselho. E eu também acho que o futebol, na minha opinião, não é nem... A gente se envolve muito em projetos sociais também, né? Mas é muito assim, cara. Às vezes tu consegue, através do futebol, tu desviar o guri de uma coisa muito pior, né? Não que ele vai ser um craque, nem todo mundo vai chegar onde é que chegou o Vandeco. Cidadão, né? cara. Isso aí, né? Cidadão. Isso é o que fazem muito na Europa. Eu falo, às vezes, os caras acham que... É verdade, Emerson? Eu faço uma pergunta. Você sabe quantos times tem na 3ª divisão espanhola? Não sei dizer. Mais de 300 times na 3ª divisão espanhola. Imagina quantos clubes, já que na Espanha são 9 divisões, todo mundo... Eu falo não falo de outros países da Europa, porque eu não conheço a realidade. Mas eu fiquei 7 anos, cheguei até a trabalhar na 3ª, 2ª B e base, e todo mundo joga futebol. Na época, antes de voltar, eu fiz um estudo de quantos times júniores tinham na época, que
foi em 2010, 2011. Na época tinha só o Lajadense. Eu peguei por região. Peguei Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Só tinha o Lajadense jogando júnior. Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Eu peguei a mesma proporção, que era 2 regiões da Catalunha, pelo mesmo número de habitantes, que era a região da Catalunha e a região ao lado ali, que pertence à Catalunha, Lleida e agora me fugiu o nome, né? E tinha mais de 300 times júnior. O Atlético Cega eu trabalhei, né? Tinha 3 júniores. Que loucura, cara. Né? Todo mundo estuda, claro, é cultura diferente. Não, é outra Porque função, lá né? o colégio vai até às 5 da tarde, né? Das 9 à 1, das 3 às 5. Eu trabalhei dentro de uma escola também, não como professor, porque era outra, tinha que ter outro negócio do catalão. Eu era monitor de pátio, da 1 às 3. E a partir das 5h30, 6 horas, inclusive do Barcelona. Não pensa que os juniores do Barcelona treinam de manhã e tarde, não. É à noite, todo mundo treina à noite. Caramba, e na neve, todo mundo fechado, com só os olhos de fora. É outra realidade, é muita né? gente jogando bola, é muita gente, né? Inclusive quando eu comecei com o Nacional, eu falei, pô, mais uma escolinha. Falei, pô, é muita escolinha. Eu digo, olha, se for falar o que tem na Espanha, nós não temos nada. E aí vem um contraste muito grande, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, né? Diziam sempre que o Brasil, até hoje fala, o Brasil é o país do futebol, né? Mas talvez até se manteve muito tempo por isso, até por essa falta de estrutura, essa falta de opção, essa falta de cultura, essa falta de educação, inclusive. Eu me criei numa vila, né? Tu também, enfim, num bairro mais humilde. O nosso passatempo era o futebol, mas não era uma escolinha, era um campo de terra batida. Isso existia muito em certas né, Vaneco? Essa era a escola. Isso aí. Saía do colégio, tu ia jogar bola, não tinha outra opção, né? E por um lado foi muito bom isso para nós. Mas tu pega hoje na Europa, os caras também eles cresceram muito e o futebol europeu hoje é tão forte em virtude disso, né? Que a gente aqui nem se atém a isso, né? Mas a coisa vai mudando. Aqui é muito financeiro nos clubes, né? Vandeco jogou. Enquanto tá bem, né, Vandeco? Tapinha nas costas. E aí quando deu um passo para fora, deu um passo para o lado, ou fez alguma folia fora, ou não tá jogando bem, tu não é mais ninguém. Sabe? Emerson, eu só queria um adendo rapidinho, depois a gente vai para as considerações com o Vandeco em relação a algumas perguntas que eu tenho para ele, né? Mas passar um recado aí de patrocinadores nossos, né? Que tem que falar, né? Senão os homens cortam a gente já de primeira. Já vão ser demitidos no primeiro programa aí, né? Queria falar aqui rapidinho, então, da Mates Móveis Estofados, tá? Que fica aqui em Estrela, na BR-386, quilômetro 349, número 1015, no bairro das Indústrias ali. O pessoal lá é fera, móveis sob medida, fazem seu projeto sem custo, né? Também com estofados com produção própria, no telefone 51992670383. Contata lá, fala com a Ilvane, com a Cris, com a Ayrton, com a Rosane e com o Michael, né? Michael, meu amigo Michael. O pessoal lá vai atender você super bem. E estão lá esperando o contato aí. Está apoiando o nosso programa, apoiando o esporte. A gente está fazendo então esse comercial aí para Mates Móveis. Chega lá em Estrela, vale a pena conferir que opções eles têm várias lá. Tá bom, gente? Então é isso aí. Brigadão aos patrocinadores, né? E vamos seguir aqui. Vandeco, me diz uma coisa. Umas perguntas bem de podcast aí, né? Que eu tenho curiosidade de perguntar. Quem é que foi o cara mais fera, assim, que tu jogou contra? A nível... eu até sei alguns, tá? Eu até sei alguns que tu jogou, que eu sei que tu jogou, mas eu vou deixar tu falar aí. Cara, assim, eu tive a sorte de jogar contra o Ronaldinho Gaúcho. Eu fui no Olímpico e levei 8 no Olímpico, aquele jogo que eu tava, e ele não tava. Quando ele estava aqui no jogo de volta, que a gente teve o jogo aqui, nós perdemos 2-0. Mas eu tive o privilégio de jogar contra o Ronaldinho Gaúcho. Cara, mas eu joguei contra o Denner, cara. É isso que eu tava esperando tu falar. Eu vou te dizer assim, ó. Eu não tinha habilidade, mas eu andava muito e eu sabia marcar muito. Mas o Enio era muito mais do que eu, marcador. Sim, sim. E eu e o Enio não achamos aquele cara. Eu e o Enio nem vimos aquele Pra cara. mim, esse foi impressionante, esse jogador aí. Se teve alguma perda assim no futebol brasileiro, esse cara aí... Ia chegar muito longe, né? Eu cheguei a ver ele jogar ao vivo, o Denner também, no Gauchão, com o Grêmio, né? Era impressionante, né? Não achavam, tu lembra também, né? O Denner, né? Nós no meio do barro, gauchão. Não tinha. Ele andava, parecia que não existia barro. E assim, ó, o objetivo, né? Driblando pra frente, né?
driblando pra frente, sempre em direção ao gol. Era fantástico esse cara, né? E o Ronaldinho Gaúcho jogou, ele já iniciando a carreira profissional do Grêmio, também deve ter sido absurdo, né? Renato Gaúcho tu enfrentou também, né? Imprensei uma bola com o Ronaldinho, minha perna tá tremendo até hoje. Tá brincando, cara? Mas cara, são histórias assim bacanas. Renato Gaúcho, nesse jogo que nós ganhamos de 1-0 em 91, o futebol como o Emerson falou, né, cara? O futebol é resultado, e outra, quem tem mais moral vai... Eu me lembro que nós concentrávamos no Vai Tours Hotel, pela campanha que a gente tava fazendo, coisa e tal. Nós chegava lá, tinha um andar no Vai Tours Hotel para nós, Lajadense. Imagina, eu vim lá do meio do mato, não sabia nem o que era hotel, aí no Vai Tours Hotel, comendo do bom, do melhor, né, cara? E aí, rapaz, foi o jogo contra o Grêmio. Eles vieram no sábado, nós já treinamos de manhã e já não botamos mais os pés no campo. E aí eles vieram reconhecer o gramado, né? Que eles nem entraram no gramado, porque tinha muita roseta. E aí sacanagem, eles nem entraram, só entraram, deram uma olhada e voltaram pro hotel. E aí quando nós chegamos no hotel, nós estamos acostumados com vários tours hotel, nós já estamos nessa vibe, né? Fase boa, quase todo sábado indo para lá. Chegamos lá, tá? Começaram a demorar para nos ajeitar ali na recepção, cara, nos botaram no subsolo. E o resto do hotel era do Grêmio. Que maravilha. Rapaz do céu. Nem a sala de jogos, nem perto nós não chegamos. Que história, né? E aí nós engolimos a seco, né? O Renato foi fazer uma entrevista, ele e o Gelson lá, eles batem. Tem pouca roseta naquele gramado, hein, Gelson? Aí começou... Mas no domingo, cara, quem conhecia aquele campo era nós. Nós sabia cada roseta que tinha ali, cada buraco, porque grama não tinha, né? Você sabe disso. Eu sei. Ia fazer um lançamento, tapava a cara do outro lá de terra. Foi nesse jogo que o desculpe te interromper, mas que o Renato foi expulso? Não, ele não foi expulso, cara. Ele apanhou bastante do Paulão, porque ele chamou o Paulão o jogo todo de salário mínimo, né? E aí o Paulão chegava junto. Mas foi um fato marcante, cara. A bola saiu no começo do jogo do Grêmio. E o Assis, se eu não me engano... Só tocou na bola e ele bateu de perna esquerda, cara. Trave. Deu na trave. Tá tremendo até hoje a trave. Eu disse assim, meu Deus, olha o que vai ser Eu lembro esse lance. Mas aí depois no decorrer do jogo, foi se ajeitando, os buracos nos ajudavam mais do que atrapalhavam eles. E foi esse jogo, né, que foi 1-0 com o gol do Denilson? Um gol do Denilson. 1-0, gol do Denilson. Mas foi o da briga? Foi da briga. Esse foi da briga. Esse jogo foi fantástico. Esse jogo aí, até hoje eu lembro. Cara, aconteceu nesse jogo assim, aconteceu de tudo. Nós ganhamos 1-0, que ninguém esperava. Aconteceu aquela pauleira que foi um horror, né? O Denilson saiu do banco porque o Denilson tinha uma torcida que era o pai dele, mais a mãe, mais uns amigos de Canoas. Fez o gol, ficaram gritando o tempo todo e o seu Machado botou ele entrou e fez o gol. E no jornal 0 Hora, eu tenho recorte em casa, eu fui o melhor em campo, e naquela época o melhor em campo ganhava um troféu da Gaúcha, e aí naquela época o seu Machado não era o seu Machado já, mas era o Chaveco, o treinador. Sim. Assumiu depois. E aí naquela época existia o Leco, Chaveco e o Vandeco. E aí na hora do troféu o cara foi lá e deu pro Leco. Caramba! Deu o troféu pro Leco, Puxa vida, cara. E aí saiu eu lá, o melhor em campo no jornal, o Leco com o troféu em Pelotas, né? que depois foram falar, mas ele não devolveu. Ah, eu ia te perguntar isso, não devolveu? Não devolveu, Nossa, cara. que 30 anos depois nós cara. encontramos, ele só tá com o teu troféu Que lá. barbaridade. Que legal, cara, que legal. Mas foi maravilhoso, cara, essa época assim, ó. Eu só tenho a agradecer o Lajadense porque eu me tornei um cidadão, um cara do bem. Eu acho que se eu não tivesse vindo para cá, nem sei o que seria de mim. Vandeco, desculpa te cortar novamente, mas e o gol inesquecível? Meu? É. Cara, eu fiz 2 gols que para mim foram os mais importantes da minha vida, que foram no Inter. Um foi aqui, né? Os 2 aqui, cara. Um foi numa quarta de noite, que era o Carlos, um cara que já tinha sido o goleiro do Grêmio, do Santos, que eu fiz um gol. E depois em 93. Carlos Pracidelli, não era? Eu acho que era isso aí. Já tinha sido o goleiro do Santos, coisa e tal. Uhum. Eu peguei numa bola de esquerda, que nem era o meu forte, de fora da área, mas era de noite, ela quicou no sereno, e aí aquele jogo nós empatamos com o Inter. E depois aquele 93 que nós ganhamos do Inter aqui, que também foi um jogo que no meio do barro. Eu digo que eu sou muito grato porque eu participei de 3
campanhas do Lajadense, assim, que para mim foram muito importantes. Né, históricas, que né? foram históricas. Ficaram 91, marcadas. que marcou, né? 93, que o nosso time era melhor que o time de 91. Era melhor. Mais completo, né? Mais completo. Tinha Jogava caras já consagrados. o- Renato Teixeira, Peninha, Sérgio Vink, Everton, Gelson. Não Cara, tinha tinha um também- Roncato lá de Farroupilha que fazia gol pra caramba e era banco. Não, esse tinha, não menino. tinha aquela dupla Fábio e Gilmar nesse ano aí? É, O Gilmar não, ponta não, esquerda? esses aí foi em 92. 92, esses aí, né? que vieram do Inter, Moreno, Fábio, Isso Gilmar. aí, isso aí, veio uma Mas em galera do 93 a nossa zaga era o Edson Gomes, depois foi pro banco, porque aí era Sérgio Márcio e Paulinho. Sérgio Márcio, Paulinho e Juí na lateral. Aí timaço. tinha, na reserva dele, tinha o Eliseu. Sérgio Márcio Cara, jogou no- Sérgio jogou Márcio no jogou Inter? no Inter. Ele saiu daqui e foi pro Inter depois. é, Era um senhor zagueiro, assim, ó. Aí o meio-campo era. Cara, pra te ver, ó, nosso time era tão bom que o Ruaro me chamou no começo e disse assim: Bah, Mandeca, assim, ó. Tu vai ter que jogar na lateral direita. E eu já tinha sido capitão, já tô há 3 anos titular, né, cara? E aí vem aquela vaidade. Como lateral direito? Não, porque Cafu se consagrou, era volante, foi pra ele lateral. veio com aí essa. o Luiz Carlos Vinck era volante, foi pra lateral. Aham. E tu vai te consagrar. Mas ele deixou um recado bem simples, assim, ó. Ou tu joga na lateral direita e tu vai ser banco. Por quê? Porque tinha o Renato Teixeira que era titular e ele contratou o Peninha, que era goleador em tudo que era lugar. E tinha que jogar. E aí o Peninha foi jogar no meio, Ajeitou. na minha. Aí era Enio, Peninha e Sérgio Vink. E aí eu fui na lateral direita. E eu fui pros amistosos, aí, cara, eu saí muito bravo. Mas só que chegou em casa, eu pensando assim, o time é muito bom, cara. Ele vai ter bicho, ficar né? Eu por vou ali ficar de mesmo. fora, cara. Ah, não vou. Cheguei lá e disse, tá, vamos fazer o teste. Cara, nós fizemos teste, jogos treino contra a Chapecoense, contra outros times. Eu fiz em 5 jogos amistosos, eu fiz 3 gols na lateral direita. E aí eles vinham, tu viu? Aí eu tô te dizendo, e eu também me empolguei, o time era bom, né, cara? Dava pra apoiar bastante. E aí ficou. Eu fiquei meio campeonato na lateral direita. Depois voltou. Quando o Ruaro adoeceu, que era o Ruaro treinador, quando ele adoeceu, que ele não pôde mais e contrataram o Luiz Freire, que aí veio o Luiz Freire, assumiu de treinador, e eu já tinha jogado muito contra o Luiz Freire, que eu jogava no Passo Fundo, no final da carreira. Também jogava muito, né? Muito, muito. Aí O era Luiz Cláudio Freire jogava Freitas, muito. Nelson e Luiz Freire no meio campo do Passo Fundo. Ele disse assim, não, Mandeca, contra mim tu jogou a vida inteira no meio campo, agora tu vai ser no meio campo. É. E a minha estreia no meio campo com ele foi aquele jogo do Inter. E aí eu acabei fazendo gol. Que e aí isso. dali foi... Que maravilha, rapaz. E aí depois 98 que a gente foi campeão aí. E 98 foi o nosso time também era muito bom, cara, que eu nem jogava de segundo volante, que a vida inteira eu joguei. Eu jogava com a 10 e era eu e o Cote mais adiantado, porque era o Enio e o Bose. Enio, o Bose, eu, o Cote, o Rondinha e o Jorjão. Aí fica fácil, né? Baita time. Né? Pessoal, aproveitando aqui, ó, bastante gente acompanhando, interagindo, né? Vou pedir então uma moral aí do pessoal aí que tá nos assistindo. Curte lá, joga muito podcast, vai ter muitos outros podcasts, muitos outros programas, a gente vai tentar vai trazer com certeza muita gente legal aqui da região e também jogadores que foram profissionais, atletas também de outros esportes, né? Dá uma força pra gente, procura lá, joga muito podcast, Facebook, Instagram e YouTube, para ficar sempre ligadinho aí no que está acontecendo no esporte regional, estadual, nacional, né, Emerson? Nacional até, né? Nacional. Aproveitando esse. Uma outra coisa que eu queria comentar contigo que também me marcou, tenho certeza que o Emerson também deve lembrar. Como é que foi aquele jogo com a seleção brasileira, cara? Tu teve que marcar o craque Neto. Que história é essa? Não, se for montar aí uma galera, tu começa a puxar agora uma galera que tu já jogou contra, meu. Olha, vou dizer pra ti, falta poucos aí na lista dos tops aí do Brasil, né? Que tu teve que jogar contra, encarar essas feras aí, Vandeco. Cara, eu tenho uma foto com o Neto e uma foto com o Branco, né? O Branco, inclusive, era lá de Bagé, do lado da minha cidade. Mas aquele ali foi um fruto da nossa campanha, né? Me lembro que o Falcão, né, estava treinando para a Copa América, se eu não me engano, e aí trouxe a seleção para o Beira-Rio. E ali, eles precisavam fazer alguns amistosos. E como nós estávamos, né, naquela época, não sei se vocês estão lembrados, mas em 91, que ficou na história, nós ficamos 9, não me engano, de 7 a 9 rodadas em primeiro no Gauchão, né? Eu lembro O Lajadense disso. nunca tinha feito isso. E isso chamou a atenção de muita gente, e inclusive para fazer esse amistoso. E esse amistoso foi maravilhoso, cara.
pessoas que a gente só vê, os jogadores que a gente só vê pela televisão, né? Renato, Neto, Raí. Raí era banco da seleção, né? Me lembro do João Paulo, aquele que jogava ponta no Bari, esquerda, da Itália. ponta esquerda, jogava ponta muito. Esquerda, Tafarel. Silas. Cara, Silas. Eu tinha uma chuteira comunzinha topper. Eu não sei se vocês lembram. A zaga era Ricardo Rocha e Gotardo. O Gotardo ele abriu a minha chuteira de fora a fora, cara, assim, ó, com uma chuteira de trava. De alumínio. Aconteceu algumas coisas também nesse jogo aí que foi maravilhoso, mas assim, ó, valeu a experiência. O Cote com a chuteira nova, ele levou para estrear e aí foi bater bola no começo, aí apertou, ele deixou encostar do campo, perdeu uma chuteira. Puxa, não sei onde foi parar. Esse jogo foi aonde, cara? No Beira-Rio. Foi no Beira-Rio aqui, né? E foi torcida daqui, né? Tem muita gente, quando a gente comenta, não, eu tava lá. E tu sabe que eu lembro também que me marcou bastante que o Lajadense, além do bom futebol desse ano, né, que era um time que representou muito bem aqui, também foi convidado a fazer esse amistoso pelo fato também de ser um time muito disciplinado, né? Também. Que não era um time violento, que jogava futebol, né? Eu lembro que isso aí chamou a atenção, o Falcão deu uma entrevista na época e premiou isso aí também, além do bom futebol, né? Essa questão aí. A gente estava na frente e em termos de disciplina também nós estávamos muito bem. Mas a gente era muito policiado sobre isso, né, cara? Era um time... Eu me lembro que, na ocasião, saía nos jornais, o Regis Reisinger, que ele veio fazer reportagem com a gente, e aí ele ainda botava lá um time de meninos, que ninguém bebe, ninguém fuma. Só o Celso. Né? O Celso fumava, eu lembro. O Celso fumava. Goleiro? O Celso fumava. Era o único. Fizeram uma campanha até para ele parar, né? Não, e outra, teve um programa que tinha, a Rádio Gaúcha tinha um programa e veio na Galeteria Alve Azul fazer, e nós todos fardados de Lajadense, fazer exatamente com a gente o programa, né? Foi muito bacana. Mas eu nunca vi tanta garrafa de refrigerante numa mesa só. Que legal, cara. Depois dali, não sei, né? Mas ali era só refrigerante. A mesa estava bonita. Muita história. Cara, muita história bacana. Cara. Abração aí para Aquiles Malman, ó, pescando na Argentina. Ó, Cascão, nosso apoiador aqui, ó. Juliano, grande jogador. Juliano Brixner, né? Nosso amigo aí também. Muita gente. Vou te passando alguns recadinhos aqui. A grande Vandeco, tive o prazer de jogar com ele. Abraço do Mônica de Canoas, lembra dele, né? Jogou comigo. O Altair aí, Altair, gente finíssima também. Um abraço para a Rose, irmã do Jackson Costa. Conhece Jackson? Paulo César dos Santos, grande Vandeco. Um abraço do meu amigo Vandeco, Sandro de Joinville. Tu jogou em Joinville também, né? Esse aí foi meu pastor lá em Joinville, na Igreja Quadrangular. Olha só, cara, o pessoal... Tenho amizade até hoje, cara, com ele. Jefferson Cagé, meu amigão aí, grande zagueiro. Conhece o Cagé, né? O Cagé representa, rapaz. Boa, muita gente boa aí, agradecemos a todos aí, né? Cláudio Oliveira, boa noite, meu bruxo Vandeco. Tem até hoje a Bíblia que recebi dele, em Dom Pedrito, amistoso, com o 14 de julho de Santana de Livramento. Esse cara é formidável. Um baita ser humano, ó, que legal, né? Essas coisas eu acho que tem muito mais valor, né, Vandeco? É o que o futebol nos dá, né? E assim, ó, essas palavras eu acho que são direcionadas a ti pela tua história, eu acho que tem muito mais valor, né, Emerson, do que qualquer troféu, cara. Com certeza. Né? Eu acho que isso aí é o que mais vale, né? As amizades, a imagem que tu deixa para os outros, né? E não só pelo futebol, mas eu te dou os parabéns pela pessoa que tu é, cara. A pessoa que tu representa aí, né? Tudo que tu fez pelo esporte, também como ser humano, né? Como pessoa. Eu não gostava de jogar contra ti, porque eu perdi a final para ti no 7, jogava no Retromac. Era ruim de marcar, esse homem andava. Daí na época eu tinha 18 anos. Eu fui campeão da Retromac jogando profissional Lajadense. Pois é, como é que eu ia marcar esse homem, rapaz? Hein? Não tinha como. Eu fui campeão primeiro na Retromac e... Uma semana depois eu fui campeão na Copa Bíblia dos Reinos Lajadense. Vou te falar uma agora, Vandeco. Eu não lembro se eu te comentei. Quando eu estava fazendo meu pós-graduação, que eu fiz em Londrina, pela Unopar, eu tinha que fazer um trabalho de conclusão. E o meu trabalho de conclusão foi em cima de volante. E na época o André Dering estava no Inter, e o André falou com o Carraveta, e eu consegui ir nos jogos do Inter. Eu gravei um jogo do Anderson, porque eu fiquei filmando o Anderson o jogo todo. Um outro do Dunga e 3 jogos eu fiz aqui no Lajadense. E aí depois eu fiz o que Não, e outra coisa. E de segundo volante. Era específico de segundo volante. Né? Inclusive nesse jogo que eu fui para ver o Dunga,
Um eu fiz do Anderson, porque naquele jogo o Anderson jogou como segundo, não lembro, um volante que tinha no Inter, o Anderson, que eu fiz dele, porque não sei se não jogou o Dunga naquele, jogou um outro e ele acabou, mas nenhum tinha a rodagem que ele tinha. O meu material que eu tive, né, que dava muito mais, porque daí eu tive que fazer depois, né, quanto o tempo de trote, quantos piques em velocidade, sabe? O teu era o que mais me dava números para depois eu treinar, para eu treinar. Porque quando eu fiz o do Dunga, para mim não me deu muito. Porque na época o Dunga jogou nesse jogo que eu fui, ele jogou de segundo volante, mas o Anderson que mordia dava pro Dunga. Então o Dunga só e o Vandeco, como segundo volante, era o que mais andava. Andava muito. Então, para o meu trabalho de conclusão que eu apresentei em Londrina, né, os números aumentavam porque em função do que eu gravei do teu trabalho, do teu jogo. Tu sempre teve um biotipo apropriado também para essa característica de jogo, né? Tu sempre foi um cara se manteve bem, né, Vandeco? Hoje eles chamam de área a área, né? E eu sempre gostei de jogar assim, né? Também os treinadores sempre me deram essa liberdade, né? Mas eu sempre tive muita saúde, essa é a realidade. Sim. E tive sorte, graças a Deus, cara, que eu nunca me machuquei. Caramba. Nunca teve uma lesão grave, né? Nunca quebrei nada, nunca... Não. Então, graças a Deus, cara. E isso ajuda muito, né? Porque hoje a lesão, ela atrapalha muito, né? E eu vou ser bem sincero, assim, ó, eu falo para meus filhos, cara, assim, ó, que eu me considero um atleta, cara, até hoje. Porque eu vou para academia todos os dias. Eu ultimamente, agora, eu estou indo para o meu trabalho e voltando de bicicleta, mas eu vou de bicicleta para academia, depois vou para o meu trabalho e volto. Ah, mas é porque eu quero jogar até os 60, né? Eu quero ter uma velhice sadia, isso, cara. Aí. Hoje eu cuido mais, cuido da minha alimentação, o meu doce é o meu ponto fraco, né? Mas eu treino também para comer para equilibrar, bem, né? Mas, cara, assim, ó, o que eu quero dizer para vocês é que o futebol, ele nos dá isso aqui. Talvez se não tivesse o futebol, nós não estaríamos aqui hoje conversando sobre isso. Mas é porque eu joguei contra ti, eu participei de uma briga lá quando ele foi jogar lá. Ficou na lembrança. E eu era fã do pai dele, cara, porque o pai dele, eu me lembro assim, cara, teu pai era formidável. Eu, assim, ó, muitas das vezes eu sentei para conversar com teu pai. Legal, Emerson, olha só. Muitas das vezes. E teu pai, assim, ó, cara, quando me fala em escolinhas, eu tenho comigo assim, ó, a criar cidadãos, que era o teu pai fazer. Eu converso com um cara que é o Marco, que tem a imobiliária, todos os dias na academia, tu deve conhecer o Marco, o louro que joga no Nacional, no tiro de caça. O Finho. O Finho, Marcos Varken. Meu colega de academia. O Finho. Nós falamos do Nacional todos os dias, cara. Então, assim, ó, então é isso que fica. O Mineiro fez história por causa do futebol. Porque ele criou cidadãos. Hoje, quantos são pais de família graças ao teu pai. Eu hoje me tornei um pai de família porque eu saí de Dom Pedrito, que lá eu aprendi muita coisa, é uma cidade que eu amo meus conterrâneos. Cheguei aqui, o seu Machado me adotou, me ensinou muitas coisas, mas eu aprendi. Aqui Lajeado, cara, Lajeado não sabe o quanto Lajeado me fez bem e me fez me tornar o que eu sou hoje. Socialização é o nome disso, Vandeco. Eu falo isso também de boca cheia, porque eu também... Eu sou filho de pais separados, né? Eu amo muito minha mãe, meu pai faleceu também, amo muito, sempre amei meus velhos, né? Mas eu nunca tive uma estrutura familiar muito, digamos assim, estruturada, né? E para mim, eu tentei jogar também, até cheguei a treinar numa certa época no Lajadense, cheguei a fazer parte de treinar no profissional, para completar grupo também, como Emerson, assim. Mas para mim, eu encaro hoje, depois de velho, ter essa consciência, né? Para mim o futebol foi um divisor de águas em relação ao meu destino. Porque eu tenho muitos amigos meus aí que se perderam, droga, se envolveram com crime, foram mortos. E na minha época eu tinha essa opção, podia ficar no mato lá, usando droga, né, para a turma que fazia, ou ia para o campinho jogar bola. E eu fui pro campinho jogar bola. Eu nem tinha consciência disso, mas hoje eu sei que aquele campinho de terra vermelha lá, aquela bola velha, foi o que me tirou de muita coisa, cara. Porque tinha tudo para ser marginal. Tinha mesmo. Não tinha estrutura nenhuma e tinha pouca instrução também, né? E o futebol, eu sou muito grato também ao Lajadense em virtude disso, né? Com 12 para 13 anos o Guidini me botou lá na escolinha, não tinha nem condições de pagar. Disse, não, guri, vem jogar aqui, deixa quieto. E foi indo, fui até a base, né? E depois eu acabei seguindo outro caminho, mas isso é muito importante, né? E o que o Mineiro fazia, fantástico também. Quanto o Mineiro mesclava, né, Emerson?
Ele pegava um guri lá da Vila Santo Antônio, um guri do Morro 25, um guri aqui do Santo André, e fazia aquela junção. E essa galera aí, cara, olha que 90% que passou ali pelo Mineiro, hoje está legal aí, com família, trabalhando. Né? Hoje rende sementes que vocês estão fazendo ali. O projeto Nosso Campinho que a gente tem hoje na Coab Moinhos, mas tudo em virtude de daqui a pouco alguém ter feito isso por nós lá naquela época, né? Então a gente tenta dar sequência de alguma forma, né, para passar esse bom exemplo, né? Eu acho que esse é um dos caminhos, né? Com certeza. É isso que a gente está tentando fazer no Nacional. Claro que a gente ainda não conseguimos agora, porque hoje em dia para trabalhar, né? Eu que fiz meu mestrado em gestão esportiva. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas o que eu sonho em fazer é o que faz hoje a Ali. Né? Antes eu estava comentando, né, que o Nacional está vindo aí, eu digo, não, a gente tem que se unir. A gente não pode, hoje a Ali também, junto com outras escolinhas aqui, Rui Barbosa, né, outras escolinhas em bairros, tem o Igrejinha, a gente tem que se unir, não para tentar tirar jogador, nós temos que como fazem em muitos lugares na Espanha, eles se unem para organizar competições, porque eles dizem a equipe esportiva eles não são nossos inimigos. Não. Nós temos que se juntar para atrair mais crianças, porque não sabe o número de crianças que não participam, que não jogam futebol. Nós temos um menino autista, nós temos um menino com acompanhamento psicológico, né? Então nós temos que se unir para atrair nos jogos eletrônicos, nós estamos perdendo para eles. E outra coisa, todo mundo fala, tem uma escolinha aqui, vamos criar outra escolinha, mas ninguém fala de uma farmácia que está do lado da outra. Os farmacêuticos se unem. Olha o que tem de farmácia aí. Alguém fala das farmácias? Boa. Não, agora nós vamos falar entre nós de escolinhas? Não, temos que podia ter uma escolinha em cada bairro. Né, potencializar mais, ter a ajudar do que a escolinha vai fazer, né, gestão, né? Hoje estão vindo os pais lá, o meu menino pode participar do Nacional, você faz. Eu digo, não. Se nós tiver 10 crianças, nós temos um professor. Se nós tiver 50, nós vamos contratar 2 ou 3. Nós temos que ensinar. Meu menino nunca jogou bola, nós vamos lá, nós vamos ajudar. Nós temos hoje agora um projeto de evolução que a gente criou para acelerar um pouco aqueles que nunca jogaram bola. Fantástico. Para depois eles se juntarem aos outros que já estão num trabalho tático. Essa visão é importantíssima, né? Para o guri se inserir no meio, né? É fantástico isso aí. Não aquela coisa de selecionar só o guri que tem potencial para vir a ser um jogador, né? Teve uma fase que acontecia muito isso, né? O guri chegava lá para tentar participar de uma escolinha, uma coisa assim, logo já era avaliado, né? Se não for grande ou for menor, não tiver tanta... Já fica meio de lado, né? Eu acho que não é esse o caminho, né? O caminho é bem outro, né? Pessoal, aproveitando, olha só... Temos uma bola aqui para o pessoal que compartilhar esse podcast, tá? Vai concorrer aí, durante os 4 próximos podcasts, vamos sortear essa bola aqui, ó. Oferecimento Cascão Esportes, a melhor loja de artigos esportivos aqui da região. Chegou a jogar o Cascão? Lógico que sim, né? Foi campeão. Lateral esquerdo chato, forte. Primeiro ganhei bastante dele no 7. Ganhou? Aí depois ele veio pro Galera, aí foi um campeão, aí no Estudiante também. Cascão também passou pelo Nacional, né? Nacional. E agora é nosso parceiro, né? O Cascão é nosso parceiro nacional. Parceiro agora... nosso também aí de todas as ocasiões, né? Até mostrando aqui, enquadra aqui, Bruno, as camisetas, não? Sim, estão todas enquadradas. A gente vai sempre trazer algumas camisetas de alguns times. Se quiser mandar para nós as camisetas, teu time amador, teu time de clube, aí pode mandar que a gente vai expor aqui, né? Temos a amarelinha aqui da nossa seleção, que na última Copa não foi o que a gente esperava, né? Aí essa aqui é em homenagem ao homem, ó. A camisa 8 do Clube Esportivo Lajadense, imortalizada aqui. O Vandeco Vandeco Pina, né? Essa aqui é uma lenda para a galera de Lajeado aí, ó. A do Nacional, né, Emerson? Essa aqui, né? E aquela ali também, ó. Aquela ali até... comentaram aí que o Mineirão usava bastante, né? Quando eu botei o olho aqui... É verdade, o Vandeco falou e eu lembrei que ele tinha mesmo. Tem até fotos lá em casa do pai com essa camiseta aí. E, gente, as considerações finais, então, né? Que a galera ali da técnica ali já tem outros eventos para cobrirem, né? Vamos dar uma palavrinha aí, então, Emerson, as considerações finais aí do nosso podcast. Bom, primeiro agradecer o convite, né, Candinho? É o teu primeiro e esperamos, né, Vandeco, que seja o primeiro de muitos para oportunizar aqueles que amam futebol como nós, cada um da sua maneira, mas essa é a essência que nunca pode se perder.
Muitos dizem, o Emerson estudou, o Emerson foi para fora, mas se tu não perder a tua essência de amor ao futebol, não vai servir de nada o estudo. Com certeza. Né? Se tu não puder dar atenção, dar carinho, educar, e ensinar e querer ver cada vez mais gente jogando futebol, é o que a gente quer aí. Né? O que a gente falava na Espanha, eu falo aqui, alguns ainda criticam, mas eu não quero só ter 200 na minha escolinha, eu quero 500 lá na Ali, 300 no outro, isso não é demagogia. Perfeito. Por quê? Porque eu, como educador, eu quero ver as crianças jogando futebol e não na rua ou não no videogame. O meu nem tem. O celular ele pega de vez em quando porque eu não aguento mais, mas o quanto eu puder, agora ele começou a gostar de futebol. O quanto eu estou me cuidando também na minha saúde para poder jogar mais com ele, né? Eu demorei para ter filho, mas quanto mais a gente puder oportunizar e estar junto com as crianças... Vai jogar com ele com certeza. Candinho, então parabéns e força aí para que cada vez venha mais gente aqui para falar de futebol e falar das histórias, né, do futebol na nossa região. Maravilhoso. Bom, de minha parte, eu quero agradecer aos dois, né? 2 grandes amigos que eu tenho aí, né? E 2 grandes representantes do futebol regional aí. Agradecer também o pessoal aí que assistiu, que está conosco até agora, né? Muito feliz com essa repercussão toda positiva aí que causou, né? Gente de vários locais assistindo, mandando recado pra gente, né? Dizer que a gente vai dar sequência sim nesse podcast, é só o primeiro de muitos, né? Muita gente legal já está programada para vir, né? Jogadores até com nome nacional aí também vão pintar. Gente com premiação da FIFA aí, Jorginho, já confirmando presença aí nos próximos, né? Agradecer a galera da técnica aí e agradecer também Jackson, né? O Bruno, nosso parceirão aí, e agradecer muito o Vandeco, né? Que foi hoje a estrela da noite, o convidado principal. Emerson vai voltar em outra ocasião para falar daí especificamente do Nacional, de o que está acontecendo nesse momento, como é que está funcionando as escolinhas. Hoje o Emerson veio, logicamente, para engrandecer aí o nosso podcast, né? Mas como um co-convidado, digamos assim, né? Um convidado para me ajudar aqui também, né? Para não ficar só o monólogo, eu e o Vandeco mentindo aqui, né, Vandeco? Mas agradecer muito o Vandeco, né? Agradecer muito o Vandeco, que foi a estrela da noite, história linda, um grande jogador, um grande profissional, um grande ser humano, um pai de família. Muito legal, Vandeco. Muito obrigado mesmo. Só engrandeceu a nossa noite aí, engrandeceu muito o nosso podcast. Candinho, a estrela da noite foi o Joga Muito Podcast, né? Que eu já assisti outros programas e eu quero parabenizar tu pela essa iniciativa maravilhosa, como você tem também o trabalho social ali no bairro, que tem sido maravilhoso também, eu acompanho tudo. O Emerson, né, por ser essa pessoa fantástica, e o que está fazendo, dando seguimento de tudo que o pai dele já fez, né, cara, que é uma história maravilhosa, da família toda que eu conheço, né, conheço toda a família, então assim, ó, é maravilhoso que a gente que vem de fora, por exemplo, eu sou de fora, mas eu já me considero lajadense, mas eu conheço a história de vocês, eu conheço assim como vocês conhecem a minha história, eu também conheço a história de vocês, que é tão linda ou mais quanto do que a minha. Mas parabéns, cara, parabéns pelo programa maravilhoso, pelo pessoal aqui, ó, competentíssimo. Então, assim, ó, que Deus abençoe vocês em cada função de vocês, assim, ó, cada vez mais, porque isso é só o começo. A palavra de Deus diz que o melhor ainda está por vir, e eu sei que o melhor ainda está por vir de tudo isso aqui, tanto na minha vida como na vida de vocês, até porque a gente planta para colher, né? E o que vocês têm plantado é coisas maravilhosas. Muito vocês legal. estão de parabéns, cara, parabéns mesmo. E aos que acompanharam, né? Meus amigos lá de Dom Pedrito, meus caras que jogaram comigo, que conviveram comigo por todo esse tempo, é isso aí que o futebol nos trouxe, a amizade é o que fica, né? Porque uma hora... mais cedo ou mais tarde a gente ia largar o futebol profissional, como largamos o amador, e hoje a gente só brinca, mas a amizade ela vai continuar e vai para o resto da vida, e é isso aí que fica. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos, então, encerrando aqui, gente, muito obrigado e siga a gente aí, Joga Muito Podcast, Facebook, Instagram e YouTube, muita coisa legal pela frente aí. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aí. Valeu!